Dali, pessoal, ponto de equilíbrio. A sua empresa já tem esse indicador? Ponto de equilíbrio, também conhecido como break-even point, ponto de ruptura, ponto crítico, enfim, esse indicador ele mostra qual o faturamento necessário para que a sua empresa empata nas contas, ou seja, não sobre e nem falte. Então seria um faturamento mínimo necessário que a empresa tem que ter para pagar todas as contas com lucro zero. Até não é um indicador difícil de calcular, obviamente que temos que ter as informações, temos que ter um controle financeiro apurado e principalmente a empresa, o gestor tem que saber qual a margem de contribuição, porque é através dessa informação que é calculado o ponto de equilíbrio. Existe o ponto de equilíbrio contábil, que é o mais tradicional, onde é aquele que leva em conta todos os gastos da empresa, inclusive aqueles gastos que não são pagos todo mês. Então, por exemplo, depreciação, encargos de folha, ou seja, são considerados os gastos por regime de competência, né? Então, não quer dizer que se paga naquele mês. Existe também o ponto de equilíbrio financeiro, que aí é um pouco diferente, a gente retira a depreciação e retira as provisões, então a gente leva em conta somente o que se paga no mês, né, ou no período, então essas provisões são deixadas de lado. E existe também um ponto de equilíbrio econômico, que é aquele que a gente considera tudo e também consideramos um custo de oportunidade. Ou seja, nós acrescentamos dos gastos fixos o quanto que o empreendedor ganharia se não estivesse aplicando naquele negócio. Então, para fazer essa conta, tem que fazer o levantamento de quanto que vale a empresa e comparar isso, enfim, levar um custo de oportunidade, de quanto que o empreendedor ganharia se não tivesse aplicado aquele dinheiro na empresa. Mas o ponto de equilíbrio ele é importante para que durante um mês, durante um período, o empreendedor saiba, por exemplo, se ele está lá no dia 20, 25, e vamos supor que naquela data ele atingiu o ponto de equilíbrio, ele tem ainda uma folga aí de alguns dias no mês que ele talvez vai poder ceder um pouco na negociação, porque ele já empatou as contas, tá? Então isso serve muito para a tomada de decisão. Esse ponto de equilíbrio, como eu falei no início, tem que ter a margem média de contribuição, principalmente para quem trabalha com mais de um produto. E a gente leva em conta, então, a fórmula do ponto de equilíbrio, né? Os gastos fixos mensais dividido pela margem média, ou a margem de contribuição. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, eu vou deixar aqui o link de um artigo do nosso blog que explica de forma detalhada o cálculo. É importante que a sua empresa tenha essa informação para você poder tomar decisão durante o mês, durante o período, e também para que você possa planejar as metas de vendas, né? Então, a parte comercial, ela tem como base principal o ponto de equilíbrio, quanto que a empresa tem que faturar no mínimo por mês. Tá? Então, dá uma olhada lá no artigo e qualquer dúvida aí, entre em contato. Abraço, até mais!